Uma das grandes dificuldades com que vários utilizadores de sistemas de renderização se deparam na hora de fazer a renderização de um projeto é a qualidade com que conseguem fazer essa renderização. Isso não advém propriamente de um programa específico, é mais ou menos transversal a todos os programas. Há renderizações que correm melhores do que outras. Portanto, aquilo que vamos ver agora é um processo de workflow para, passo a passo, irmos melhorando a qualidade da renderização sem perdermos grande tempo com testes, que é a parte mais complicada da renderização. Portanto, sempre que fazemos uma renderização e logo a seguir, depois de termos estado 1 hora, 2 horas ou 3 horas a fazer uma renderização, termos que refazer o processo todo novo porque o anterior não ficou bem. Portanto, vamos ver aqui uma forma de agilizarmos o processo tanto quanto possível e melhorar a qualidade das nossas imagens passo a passo. O primeiro passo consiste em ativarmos e posicionarmos corretamente a luz solar. No Arcline XP o que temos que fazer é vir à janela tridimensional e depois, junto ao símbolo da indicação do norte, nós clicamos na seta para cima e temos aqui, portanto, em primeiro lugar, ligar ou desligar as sombras e depois a simulação de sol e sombra. Portanto, vamos começar aqui pela parte de ligar ou desligar as sombras. Fica um bocadinho escuro, é certo. Vamos ver agora como é que nós podemos ali colocar a luz natural. Portanto, agora vamos carregar novamente na mesma seta, mas desta vez vamos selecionar a outra opção que eu tinha referido, que é a simulação do sol e sombra. Seleciono simulação de sol e sombra, ele aparece nesta caixa de diálogo, só tenho que fazer OK para continuar, e o que eu tenho aqui é uma indicação da hora do dia em que eu posso ver o sol e o dia do ano, sendo que normalmente, portanto, no nosso quadrante, a luz é mais baixa na altura do inverno e mais alta na altura do verão. Como este edifício é bastante profundo, eu vou tentar colocar num ponto em que o sol está o mais baixo possível, portanto que será o dia 20, 21 de dezembro, portanto que é o solstício de inverno, e depois ajustar aqui a direção em que eu quero que a luz esteja a apontar, portanto, de acordo com as minhas necessidades. No final faço OK e fico então com a projeção da luz solar aqui neste espaço. Então o que é que eu vou fazer de seguida? Eu vou começar por testar duas renderizações. A primeira delas vou única e simplesmente utilizar a luz natural e a outra vou utilizar também a luz artificial. Como é que eu faço agora a seguir? Venho aqui à janela de visualização, clico em renderização. Eu tenho duas formas de fazer renderização, ou uma renderização autónoma ou uma renderização integrada. Qual é a diferença entre uma e outra? É que a renderização autónoma vai ser feita numa janela à parte do Arcline XP, é onde eu habitualmente gosto de fazer renderização, ou a renderização integrada, que é feita numa caixa, numa janela que fica dentro do próprio Arcline XP. Portanto, eu neste caso vou selecionar a renderização autónoma. Se estiverem com pouco espaço no disco, ele vai dar um aviso para não corrermos riscos. E então o que é que vamos ter que selecionar? Portanto, nós vamos começar por selecionar uma resolução baixa. Portanto, não nos interessa nesta fase ter uma grande resolução, porque ele vai demorar muito mais tempo. Reparem, se aumentarmos para o dobro o número de pixels do comprimento e de altura, na realidade estamos a aumentar a imagem 4 vezes. Portanto, é como se tivéssemos 4 imagens umas ao lado das outras. Portanto, o que eu vou fazer aqui é reduzir drasticamente. Vamos pôr aqui 800 por 600 para ter uma aproximação. É perfeitamente suficiente para percebermos como é que são os materiais, os reflexos, a iluminação, etc. E a nível de qualidade de renderização, vamos pô-lo o mais baixo possível, pode ser Q1 ou rascunho em tempo real. Portanto, neste caso eu vou selecionar Q1. Como a primeira imagem que eu quero criar é apenas com luz natural, o que eu vou fazer é desativar as luzes artificiais, portanto, que aparecem aqui. Portanto, vou desativar este botão e onde temos aqui a luz solar, eu vou retirar o Cloudy Daylight e vou pôr Clear Daylight, portanto, o céu limpo. Seleciono aqui. Os restantes elementos não tenho que alterar, eventualmente posso alterar aqui a imagem de fundo, embora não seja importante neste caso porque não tenho nenhuma janela visível, portanto eu não vou conseguir ver o exterior, pese embora a cor destas imagens tenha alguma influência nos reflexos. Depois só tinha que carregar em OK. Eventualmente eu podia aqui aumentar o background
brightness, para aumentar a claridade, mas isso depois também é possível alterar, e clicava em começar a renderizar. Ao renderizar, o resultado final ia ser qualquer coisa parecido com isto que estão aqui a ver no ecrã, ou seja, uma imagem extremamente amarelada, portanto que ele tem a tendência para amarelar um bocadinho a vista, e temos a projeção da luz natural nos móveis. Obviamente que a qualidade não é grande coisa, portanto, a nível de pixelização, portanto, nós se aproximarmos perdemos muita qualidade em nível de visualização, mas trata-se de uma renderização de testes, portanto, eu aqui já consigo perceber que, de facto, há aqui materiais bastante bons a nível de reflexo de luz natural, portanto, funcionam bastante bem. Se eu quiser melhorar, eu posso, por exemplo, aumentar aqui o balanço do branco, aumentar aqui nesta janela, e se eu estiver satisfeito com esta imagem, claro que é uma imagem de baixa resolução, eu carregava em salvar e gravava o fecheiro no formato PNG, no formato JPEG, portanto, no formato que eu muito bem entendesse. Agora, a próxima imagem já é criada utilizando luzes artificiais, portanto, e aí o que eu vou fazer é ativar as luzes artificiais, e a nível de luz solar eu tinha duas hipóteses. Ou colocava em Cloudy Daylight, portanto um dia mais enublado, ou Night Sky, portanto uma imagem noturna. Portanto, se eu selecionar a opção Cloudy Daylight, o resultado final será algo parecido com o que eu vou mostrar, portanto será este aqui. Peço desculpa, a imagem desapareceu. Novamente vamos fechar aqui a janela. Entretanto, ele saiu daqui desta representação. Aqui está ela. Portanto, esta seria uma imagem de baixa resolução, Cloudy Daylight, ou seja, se repararem, não temos aqui praticamente a projeção da janela da luz natural nos móveis, temos apenas e só a presença da luz artificial. Portanto, e deste modo, portanto, tínhamos a nossa renderização de testes, portanto, feita. Portanto, primeiro passo, para recapitular, ativar a luz natural, portanto colocar e estudar onde é que a luz natural vai incidir sobre o mobiliário. A segunda, fazer uma renderização de teste de baixíssima resolução, quer para luz natural, quer para luz artificial. Tendo estes dois testes, o que é que se verifica numa destas imagens? Portanto, aqui é de mais evidente que as linhas verticais tornam-se pixelizadas. Reparem, não tem muita nitidez. Reparem o que é que acontece aqui. Portanto, nós temos aqui uma espécie de uma serra, uma escadinha que anda por ali fora, porque as linhas verticais não estão corretas, portanto não são linhas verticais. Isto acontece na realidade, mas nós não gostamos de apresentar isto na renderização. Portanto, normalmente nós na realidade vemos tudo sob uma perspectiva com 3 pontos de fuga, que é o que está aqui representado, mas para efeitos de renderização nós gostamos de ocultar esse efeito para nos concentrarmos numa renderização com 2 pontos de fuga. E como é que podemos nós configurar a nossa vista para termos essa vista com 2 pontos de fuga? De 2 formas. A primeira é utilizar uma ferramenta nova do Arcline XP 2023, em que vamos à perspectiva e selecionamos definir vista por 2 pontos. Temos que ativar a vista em planta, portanto eu vou pôr lá aqui maior para conseguirmos ver com mais detalhe. Vou então aqui a perspectiva, seleciono vista por 2 pontos e agora indico de onde é que eu estou a ver, que será, por exemplo, aqui, para onde é que eu estou a ver. Eu vou apontar, por exemplo, aqui para o fogão. E reparem que na janela 3D tudo vai mudar. Aqui está. Vou agora maximizar e reparem que as linhas já são todas verticais. Portanto, as linhas verticais são na realidade verticais. E com isto conquistamos muito realismo. Se eu fosse fazer agora uma renderização utilizando luz artificial, o efeito seria parecido com isto. Portanto, reparem que as linhas verticais são muito mais definidas, portanto já não temos aquela quebra que existia inicialmente. Eu vou mostrar aqui novamente a imagem anterior, portanto já não temos este problema com as linhas verticais.
as linhas verticais são linhas verticais e não são quebradas. Claro que algumas das horizontais, se o ponto de fuga for muito, portanto, muito aproximado, começam de facto a tornar-se evidentes. Mas isso depois vamos melhorar aumentando a resolução da imagem, portanto, numa fase posterior. Estando nós satisfeitos já com este resultado, peço desculpa, ainda temos aqui outra situação, que nós temos outra forma de obter uma perspectiva com dois pontos de fuga, portanto, utilizando um outro processo. Portanto, eu neste momento tenho a visualização a partir deste ponto olhar para ali, mas eu quero colocar isto numa perspectiva com dois pontos de fuga. Para colocar isto numa perspectiva de dois pontos de fuga, o que é que eu preciso? Eu preciso de estar a uma determinada altura a olhar para um ponto que também esteja ao mesmo nível, portanto à mesma altura em Y. Como é que eu faço isso? Vou aqui à janela que diz perspectiva, antes no menu visualização, desculpem, eu tenho que ter a janela 3D ativa, assim é que é, portanto, vou a perspectiva e seleciono visão de perspectiva, portanto a primeira opção que aqui aparece. Abre-me esta caixa de diálogo, onde eu vou encontrar aqui a altura em que temos a câmara e a altura que temos o alvo que é para onde estamos a olhar. Portanto, o que eu vou fazer é colocar a câmara, por exemplo, a 1,25 m e o alvo também, reparem, ele modificou logo ali, e o alvo então também a 1,25 m e aparece-me então a perspectiva com dois pontos de fuga, faço OK e aqui temos então o efeito final. Portanto, é exatamente a mesma coisa, só que por um processo diferente, portanto, utilizando uma ou outra caixa de diálogo. Antes de fazermos a renderização final, eu chamo a atenção para dois tipos de materiais muito importantes. Um deles é o reflexo do vidro, do espelho, peço desculpa, e o outro é precisamente o vidro. Eu tenho aqui dois elementos que, portanto, um deles posso considerar quase como um espelho e temos aqui uma mesa de vidro. Para eu editar esses materiais, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero que eles tenham comportamento de vidro e de espelho. E para ter esse comportamento, eu vou selecionar a superfície do material. Portanto, isto só é possível fazer no Arcline XP 2023. Carrego no botão direito do rato e tenho aqui uma opção chamada Encontrar o material. Portanto, e selecionando Encontrar o material, na caixa do lado esquerdo, portanto, na barra de trabalho, aparece-me aqui estilo de renderização, que neste momento está corretamente definido para vidro. Portanto, eu tendo aqui, tenho que acertar o material com o tipo de estilo de renderização para que tudo corra bem. No caso aqui, por exemplo, do frigorífico, se eu quisesse que ele tivesse na sua face um efeito de espelho, eu carrego também no botão direito do rato e seleciono Encontrar o material. E ele vai-me detectar então o material do metal que compõe a porta de frigorífico, que tem um estilo de renderização de metal, e se eu quisesse mudá-lo, eu tinha que clicar aqui e selecionar espelho. Portanto, não é o caso, portanto, eu não quero que ele seja um espelho, quero que permaneça metal, só quero que entendam que se tiverem na vossa cena vidro e espelhos, eles têm que estar nestes estilos de material, estilos de renderização. Os outros materiais também têm que ter o seu estilo de renderização definido, ou pelo menos devem, mas estes são os dois mais evidentes, são os dois mais importantes no meio dos materiais todos que utilizamos. Próximo passo, então, é fazer a nossa renderização de mais resolução, e para isso vamos outra vez à caixa de diálogo da renderização. Vou selecionar também a renderização autónoma, faço OK e vou então aumentar a resolução da imagem. Portanto, não interessa aumentar demasiadamente a resolução da imagem se aquilo que vocês pretendem, por exemplo, é apresentar o projeto num tablet ou num ecrã de um computador. Portanto, para isso a resolução 1920 por 1080 chega quanto baste. No entanto, se vocês quiserem, por exemplo, fazer um póster ou um outdoor ou uma coisa do género, isso vai exigir bastante resolução. Caso contrário, quando vocês se aproximarem do póster, vão ver a pixelização dessa mesma imagem criada. Portanto, só nessas condições é que devem aumentar mais do que isso a resolução da imagem. Não é o meu caso, portanto, basta-me esta resolução que aqui está, já é bastante boa para ver no ecrã, como vão ver de seguida, e depois a qualidade da renderização, o que é que eu faço? Portanto, ou escolho Q2, que já é bastante grande,
ou o QX, que é ainda superior, e eu eventualmente posso aumentar aqui o número de passagens por pixel, o número de passagens de renderização. Neste momento estava em 30, eu posso pôr em 50 ou até 100. Isto depende do tempo que vocês vão precisar. Por exemplo, se eu em 30 ele me demorasse 30 minutos, vamos por absurdo, em 100 ele ia demorar 100 minutos. Porquê? Porque aí estamos, com 30 passagens, estamos a falar de uma cadência de uma passagem por minuto. 100 passagens, obviamente, estaríamos a falar de 100 minutos. Portanto, isto depende do tempo que vocês têm para renderizar. Depois, as demais definições são exatamente aquelas que escolhemos até agora, portanto, o tipo de imagem, o tipo de visualização, se vamos ativar ou não vamos ativar a iluminação artificial, e no final carregávamos em começar a renderizar e a renderização começava a ser efetuada. E o efeito final desta renderização seria qualquer coisa como isto que aqui podem ver, portanto, bastante mais aprazível, bastante mais realista, com cores muito mais suaves, muito mais interessantes e mais abrangentes, e desta forma atingíamos o melhor realismo possível. A título de comparação, vou-vos mostrar a primeira imagem que realizamos, portanto seria esta, vamos colocá-la aqui uma ao lado da outra, portanto, e esta aqui seria a última imagem realizada, portanto, para terem uma ideia da diferença que é renderizar com alta resolução e baixa resolução, portanto, uma ao lado da outra. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Arcline XP, do SketchUp, do ZWCAD e de outros programas que comercializamos na Ibercad. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.